se tornaram corruptos. Eu conheci grandes mulheres, pessoas evangelistas de grande ministério, falavam coisas para mim que eu falava assim, eu não consigo acreditar que você está me falando para mim. Não, não consigo. Falava, apóstolo, nós tínhamos que ter meta de dinheiro e pessoas para levar na igreja. Mas as pessoas não eram importantes, era importante o dinheiro que tirávamos, que tinha que prestar mensalmente. Os evangelistas, um ministério muito conhecido no Brasil, tinha que prestar mensalmente uma quantia exata de dinheiro. Dinheiro. É isso que eles estão preocupados. Você não tem noção, vocês não têm noção do quanto nós estamos precisando no Brasil dessa mensagem. O que tem altar de Baal, altar de Mamon levantado no Brasil não é brincadeira não, meu querido. Meus filhinhos, um pouquinho que você vê na internet é uma aberração. Uma aberração. Eu vi um ministério conhecido, irmãos, eu não estou aqui me julgando que sou melhor do que ninguém, que eu não faço isso, porque a primeira coisa que eu estou em oração, eu dobro meu joelho e falo, Pai, eu não sou melhor do que ninguém, não quero cair. Quem me deu essa mensagem foi o Senhor. Eu oro para Deus trazer arrependimento na minha nação, eu oro pelas lideranças brasileiras, eu oro de várias formas, até para descer chicote mesmo, eu oro mesmo, porque tem que ter profeta para orar no altar que tem autoridade para isso na terra, e Deus me deu isso. Mas escute muito bem, tem coisas que elas estão passando além dos limites, que Pedro diz, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. Antigamente houve os falsos profetas, agora tem os falsos mestres que induzirão as pessoas usando ao erro, induzirão elas aos ensinos errados, doutrina de demônio, etc. E vai falar agora aqui. Depois você pega e abre a tua Bíblia. 2 Pedro capítulo 2, ele fala. Por causa desses homens gananciosos e a cobiça deles, o caminho da verdade será blasfemado. Sabe o que isso significa? Fala, o quê? Que existem milhões de pessoas no Brasil que não são cristãs, mas elas estão ofendidas com o tipo de evangelho que um dia elas viram por aí. Estão ofendidas. Sabe o que significa? Que está impedindo, o falso evangelho, o materialismo, impede as almas de serem salvas. Porque quando entra um homem perverso dentro de um ambiente, ele sabe se um outro perverso está falando. Quando entra um ganancioso no ambiente, ele sabe se um cara é ganancioso, se o cara não é ganancioso, pela palavra ele conhece, ele sabe. O espírito está ali, é o mesmo que está ali. Quando entra pessoas do ambiente e vê certos tipos de coisas acontecendo na igreja, elas saem o quê? Escandalizadas, vão embora, nunca mais voltam para dentro da igreja. Por que tem culto que não peça nem oferta aqui? Por quê? Porque tem muitas pessoas que entram escandalizadas, estão cansadas de ser sugadas. Quem um dia se cansou? Levanta a mão para mim. Então faça a sua parte, tá? Se cansou do sistema, então faça a sua parte do reino. O reino te aguarda. Fala, eu tenho que fazer a minha parte. Faça a sua parte. Quando um dia eu me cansei do sistema, olhei e falei, epa, comecei a fazer a minha parte. Com toda a força. Dá glória a Jesus Cristo aí. Quem está comigo fala, glória a Jesus! Os crentes mornos, eles trazem grande prejuízo para o evangelho. Adoração é mística, mista, híbrida. Acaba de adorar a Deus, depois coloca no carro, em casa, dentro da igreja, música MPB. Tem uma igreja que está sofrendo um juízo no Brasil, que ela vai apanhar bastante, porque já começou. Lembra que eu falei para vocês que 2024 ia começar? Tu lembra quando eu falei uns meses atrás? Olha o que está acontecendo no Brasil nas igrejas. Uma onda assim, ó. O Senhor vai mostrar quem é quem no Brasil. Ele vai mostrar para quem. Os santos não vão ficar de engano, mas quem quer ficar na hipocrisia, continua no engano. Quem quer ser sujo, se suje mais. Quem quer ser limpo, se limpe mais. Quem quer ser justo, pratique justiça. A escolha é sua. Fala, eu escolho. Escute muito bem o que eu vou falar para você. Esse tipo de estado de apostasia, fala os mornos. Porque esse estado é um dos piores que existe. Porque as pessoas ficam acomodadas na sua boa reputação, na vanglória das suas próprias obras passadas. Não é o que nós fizemos, é o que nós estamos continuando a fazer. Continue no caminho. Daniel, e tu continue. Pedro, o que eu vou ser no futuro? Continue o caminho, meu filho. Continue trilhando o mesmo caminho. Vai até o fim desse caminho. O que eu faço? Continuo no mesmo caminho, fazendo as mesmas obras, na mesma disposição, cada vez mais santo para o meu Deus. Dá glória a Jesus Cristo.
Fala, eu não posso parar. Segundo, o temor do que é santo e divino se perdeu. Muitos querem se tornar agradável aos homens, mas não querem ser puros. Preferem ser aceitáveis aos homens e rejeitados por Deus. Laodiceia era isso aqui. O status político, financeiro era mais importante do que o status espiritual. Tem muito que é morno. Igrejas políticas. Fala só de política. Mas e a oração? E a santidade? Cadê a oração e a santidade? Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Fala, no altar de uma igreja. Tem que ser sacerdote santo para subir no altar. Nós vemos igrejas mistas que permitem figuras mundanas, cantores do mundo, políticos mundanos, subir em cima do altar e falar em nome de Deus. Tudo bem, tem muitos deuses. Falo de um Deus que não conhece, ou talvez conhecem um falso Deus que estão adorando, que para eles é até real, mas não tem nada a ver com o Deus Altíssimo, Santo e verdadeiro da glória de Jesus Cristo. Alguém está comigo aqui ou já perdeu a tua força já? Tu perdeu a tua força? Vamos lá. Posso continuar ou não posso? Presta atenção. Frio, em grego, é pissucharos. Água fresca, frio, indolente, inerte. Esse é o significado. Frio, quente e morno. Na mente de alguém destituído de uma entusiasta fé cristã ou desejo de santidade. Então, é melhor que você não tivesse desejo nenhum, ficasse no teu cantinho quietinho, que eu podia transformar você. Esse aqui é o frio. Antes fosse frio, que é o termo do dicionário Strong, em grego. Vamos lá. Quente. Zetos. Quente, muito quente. Metaforicamente. Favor, fervor de mente e zelo. A raiz da palavra quente em grego é zelos. Excitação de mente, árduo, fervor de espírito. Árduo de abraçar, perseguir, defender algo. Zelo no interesse por uma coisa. Uma fúria, uma indignação. Antes fosse zeloso. Quente. Zelos. Morno. Chilharos. De chilos. Significa esquentar. Chilos é esquentar. Airos, começa agora a palavra. Morno, indiferente. Condição de uma alma que flutua indignamente entre a diferença e o árduo em relação ao amor. Típico. Normal. Indiferente. Você é morno, você é indiferente. Para você não faz diferença nenhuma. O que você é. Onde você está. É isso que você está falando. Vocês são mornos. São indiferentes. Vocês são indiferentes do que eu penso. Do que eu quero. Do que eu sou. Eu estou pronto a vomitar porque você não é compatível para estar comigo. Você é indiferente de mim. Laodiceia era indiferente. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Eles eram evangélicos. Crentes. Mas não eram crentes suficientes para ser transformados. Eles não tinham nada contra a oração. Você podia orar na igreja deles. Mas eles não viviam uma vida de oração. Eles não tinham nada contra a santidade. Eles eram indiferentes, para eles não importa se tinha ou não tinha. Mas eles não lutavam para ser santos. Eles eram indiferentes. Indiferentes a tudo o que Jesus Cristo era. Quem está comigo da glória de Jesus? Pregava o evangelho. Porém não viviam o evangelho. Não eram contra a oração, mas também não oravam.
tinham uma reputação, mas também não se distinguiam por sua santidade. Priorizava a reputação em vez do seu testemunho. Não era o descrente, mas era o que o mundo chama de moderáveis e associáveis. Toma cuidado, para você não ser moderável e associado a todo mundo. Isso é perigoso, porque é impossível você andar na verdade e não escandalizar alguém que não anda na verdade. Eu não optei para ser um crente associável não, meu querido, tanto dentro da igreja como fora. Eu era original, eu tinha personalidade, eu tinha um caráter forte. E não me importava, a verdade para mim, ela saltava da minha boca. Eu nunca neguei a verdade para ninguém. Eu não consigo negar a verdade. Eu não posso, é contra o caráter espiritual que eu recebi. E você? Aonde você tem negado a verdade sendo morno? E se esqueceu do testemunho que te foi dado? Você se esqueceu do que Jesus disse? Aqueles que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai? Tem muita igreja negando o nome de Jesus para ser associável aos cantores famosos do mundo. Ser associável aos artistas da televisão. Para estar fazendo melodia junto com algum cantor do mundo que tem história, famoso. Associáveis. São os mornos. Fala, os mornos trazem grande prejuízo para nós. Não os frios. Fala, não os frios. Os mornos. Esses mornos, porque eles acham que são uma coisa que não são. O orgulho das riquezas, das estruturas, dos tamanhos de seus templos, cega a visão deles. Cegos. Eles eram muito bem educados. Na igreja deles não queria ter escândalo do Espírito Santo. Fala, o escândalo do Espírito Santo. O mover do Espírito traz escândalo para a mente racional, carnal. Eu estava lendo ontem à noite uma parte da história do Reinhard Bunker. Isso era ontem à noite não, quase de manhã, 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu estava lendo isso. Aí Bunker recebeu uma oportunidade de fazer uma cruzada na Alemanha. A primeira grande oportunidade dele. Aí ele escreve assim. Quando ele recebeu, ele falou assim, quando eu recebi aquela oportunidade, eu falei, a minha nação precisa ver o que a África viu. Ele nunca tinha tido uma oportunidade de mostrar para o povo dele, da origem dele, o que ele viveu tão glorioso no mover na África. Falou, agora é a hora. Aí sabe o que ele diz? Eu liguei para o meu amigo Benihim. Eu falei, Benihim, preciso de você aqui na Alemanha ministrando. Ele falou, eu não sou conhecido na Alemanha, ninguém me conhece na Alemanha. Meu ministério não tem influência na Alemanha. Ele falou assim, mas você tem um mover violento do Espírito. E precisamos derrubar esses orgulhosos no chão. Eles precisam cair no chão da dureza, da tradição deles, da arrogância deles. Muitos anos eu estou esperando por isso, eu não vou perder essa oportunidade. Precisamos ver o mover de Deus na Alemanha. Benihim, precisamos sacudir a Alemanha. Ele falou, Benihim aceitou. E eles conseguiram. Conseguiram sair em todos os jornais perseguidos, que derrubavam as pessoas do poder. Mas ele falou, preferi ser perseguido pela mídia secular, mas mostrar o poder de Deus, do que me conformar e mostrar o conformismo para eles. Sai fora! Ficar mostrando conformismo, meu querido. Aí tu vê pregador conhecido, chamado para pegar na católica, uma oportunidade de derrubar o espírito religioso, quer pregar igual católico. Quer cantar igual católico. Cantores conhecidos. No evangelho, é chamado para cantar em multidões de shows seculares. E quer cantar igual o mundanismo. Meu filho, se você sobe no tipo de altar, aquele ali, para pregar no nível do que eles querem, você está compactuando, está perdendo teu testemunho no céu, meu querido. Quantos lugares eu fui, que eu escandalizei as pessoas, falei, não vou compactuar, e Deus me deu essa glória também lá na Alemanha. Eu vi os alemães caírem no poder no chão, meu querido. Eu vi milagres e maravilhas. Eu vi eles dobrar o joelho no chão, coisas que eles não faziam.
Lembra? Minha mãe estava comigo na cruzada lá na Alemanha. Milagres, tudo palavra de conhecimento extraordinário. Eles ficavam vendo milagres e falavam assim, não acredito. Está curado, está curado na sua frente. E eles ficavam assim, ó. Eu estou te falando diante de Deus, verdade não é? Teve um homem grandão que estava parado assim, um alemão assim, me olhando. Imenso, cara imenso. São tudo grandões alemães. Aí eu estou pregando e o cara está me encarando assim todo o tempo. Eu falando de milagres, do poder de Deus. Ele era um presbítero de uma igreja tradicionalíssima. Estava me encarando. Começou a ouvir a palavra que eu pregava. De repente Deus me deu uma palavra de conhecimento. Tem um homem, uma pessoa aqui dentro. Não falei homem, não. Tem uma pessoa aqui dentro. O Senhor está curando teu fêmur. E algo nessa região sua vai ser restaurada. Aconteceu um problema que vai ser um problema sério nessa parte para baixo da cintura. Ninguém levantou e ficou aquele silêncio. Falei, tem uma pessoa aqui que está aqui. Eu não vou continuar pregando enquanto você não vier para frente, porque o Espírito Santo está me revelando. Daqui a pouco aquele grandão vem. Aí a tradutora começou a ir. Aí ele contou, eu caí num caminhão quando tinha 16 anos de idade, o caminhão passou por cima de mim, quebrou minha bacia, quebrou meu fêmur, eu não fiquei tetraplégico, né? Paraplégico, porém, para mim levantar da cama, anos eu preciso de alguém me levantar. Eu não levanto sozinho da cama, eu não sento sozinho, eu só posso andar sozinho. Eu não posso me abaixar, eu não posso fazer absolutamente nenhum desses momentos. Ele falou que eu estava em pé porque ele não pode sentar, por isso que ele estava de pé. E eu achei que ele estava me desafiando, falei, aquele homem está desafiando. Ele é o único em pé aqui dentro, naquele tamanho todo, e os jornalistas estavam lá dentro. O mesmo jornal que publicou a cruzada que ia fazer, que eu ganhei de graça para prefeito da cidade, esse mesmo jornalista veio para tentar me desmascarar, falar que eu era falso apóstolo. Não se preocupa não, só tomaram pancadão. Bah, bah, bah. Não publicaram nada, não podia fazer nada. Eu falei para aquele homem grande assim, o senhor crê que Jesus vai te curar agora? Creio. Falei, fica alguém perto dele, receba o Espírito Santo. Ele caiu. Todo mundo. Aí a esposa dele veio, tu vê pelo rosto que era uma mulher muito amargurada, né? Ela ficou assim, olhando. Eu falei, seja restaurado, a tradutora me acompanhando, pá. Falei, levante ele que está curado. A mulher levantou. Falei, pode levantar ele. Aí quando ele levantou rápido assim, ele falou, eu não podia fazer isso. Aí ele olhou assim para mim, aí a mulher fez assim. Aí ficou todo mundo em estado de choque, parado. Calma aí, negócio, porque era um milagre dos milagres. Eu falei, então agora o senhor vai abaixar na frente de todo mundo, fazer o que você não podia fazer. Ele. Eu estou curado. Aí chamou a mulher dele, aqui, eu curado. Ela veio, puxou a calça dele assim, abriu o cinto, puxou a calça dele e olhou assim, na bunda branca dele. Aí olhou, coisa feia, ela tirou ela para nossa frente para ver, porque o osso tinha voltado para o lugar. Dá glória a Jesus! Desculpa. É só para descontrair você. Escute. Os milagres desataram de uma tal maneira. O homem deitava no chão, levantava, foi curado. A mulher ficou assim, olhando para mim assim. Ela não conseguiu acreditar. Ela voltou para o lugar assim, foi assim. Ela não conseguia acreditar. O choque de realidade. Fala um choque de realidade. Tu precisa receber uma carga do Espírito aqui, cair rolando no chão aqui, ó. Tu precisa receber fogo para ser quente na raçaia da caia. Crente frio não sobe para arrebatamento. Crente frio não suporta a tribulação. Crente frio não aguenta vencer o sistema desse mundo. Crente frio se entrega ao comodismo. Mas crente quente, eles são fervorosos na salvação. São esses que tragam fogo na terra. Aonde tem um crente quente aqui dentro, se tem alguém frio do lado, você pega fogo. Fala pro teu irmão, pega fogo. Pega fogo. Chacalama, saia da glória. Agora tu pergunta para ele, você é o quê? Crente quente, crente frio, crente morno? Se tiver alguém morno aqui, eu vou fazer um exorcismo na tua vida aqui agora. Vou te batizar no suco de uva aqui agora. Ou você entende a sua posição de santidade, ou você vai achar que está quente e tu é morno. Ou você assume o compromisso diário, fala compromisso. Duas coisas que mantêm você focado no teu propósito. Fala, a visão do meu propósito. Fala, uma visão verdadeira do reino de Deus.
e um compromisso verdadeiro com Deus. Pessoa que é compromissada, ela não se entrega à vaidade, não se entrega à tribulação, ela não se entrega ao comodismo. Quando você está compromissado com a tua família, você luta pela tua família. O homem compromissado com a sua casa, ele luta pela casa. Um homem compromissado, ele luta. Pessoas compromissadas com Deus, elas lutam pela vida santa. Nós estamos precisando de cristãos compromissados com o reino dos céus, compromissados com a oração, compromissados com a palavra da verdade, compromissados com a evangelização, compromissados com as missões, compromissados com as crianças, compromissados com a intercessão pela perdição que está nessa geração, para trazermos uma onda de salvação nessa nação. Da glória a Jesus Cristo a Ele. Acende teu espírito aí, irmão. Levanta esse espírito aí. Parece que estou pregando para alemão aqui. Glorifica, glorifica, glorifica. Você não é alemão, você não é europeu, você é brasileiro. E brasileiro faz barulho. Ele dá glória, ele dança no poder. Aleluia! Fala, essa nação está fervendo. E Deus vai queimar toda a palha dos altares da igreja brasileira. Fala, vai queimar a palha da minha vida. Fala, incendeia a minha vida. Sombadagadassi, beragadassi, bedegadassi, torabadaguia, brazarahas, tetrecatoca, maguiche de bequeca da caia. Olha em línguas agora. Tacato, catarraçaia, levatoco, detequita, raçapá, marraçapá, navadete, vatoca, rabadiquidia, mazaroto, cozembe, massafete, catorras, quibidigideia, parracindorocandá, catacandá. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Alabre, alabraia, adolar, tevassaia. Crente morno abandona a oração em língua. Crente morno não quer saber de oração. Você não é morno, você é quente. Você foi chamado para levar fogo na terra. Por isso que Deus, o teu Deus, é um Deus de fogo. Ele não quer que você seja frio. Ele quer que você ferva, que você incendeie a terra, incendeie a tua casa com a tua fé, incendeie teu bairro com a tua fé, incendeie teu trabalho com a tua fé, incendeie teus irmãos com a tua fé, incendeie os crentes frios com a tua fé. Não seja frio, seja quente. Pega fogo, pega fogo. Eleva chata, caia da caia, eleva da cadacadai. Você não pode parar. Fala, estou compromissado com a minha salvação, com a minha santificação, com a salvação da minha família, com a minha nação, com o reino do meu Pai, do meu Deus. Fala, eu sou compromissado. Igreja morna, crente morno, perdeu o compromisso com o reino dos céus. No culto deles não tem espaço para mover do Espírito, não tem espaço para cura e milagre, não tem espaço para libertação. Mornos. Mornos. Dizem que os milagres não são mais para hoje. Preferem cantar o mover do Espírito e deixar o povo na tradição, na religião, no entretenimento. Mas o Senhor vai abalar essa nação. Precisamos que a mão de Deus venha sacudir a igreja da última hora. Oh! Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. No decorrer dos anos a notifica. Faz em nossos dias o que tu fizeste no passado. Manifesta os teus milagres. Igreja sem os dons do Espírito é morna. Morna. Precisamos do mover do Espírito. Fala, precisamos do mover do Espírito. Há 4 inimigos que combatem o mover do Espírito, que vem dos frios e dos mornos. Intelectualismo. Reduz a sabedoria de Deus a meros conceitos teológicos de homens. Busca a sabedoria do mundo. Mornos no altar, prega hipnose no altar, prega teologia sem revelação, prega psicanálise. Irmão, a palavra que eles pegam é igualzinha à filosofia. Psicologia, neurociência, métodos. Cuidado. Palavras
que está trazendo maldição para o povo. Nossa ordem é celestial, é palavras vivas. O Senhor falou para Jeremias: come do rolo que eu coloco na tua boca. Antes de eu subir nesse altar, eu passo madrugada orando. Que palavra tu quer que eu pregue para esse povo, Senhor? É de manhã na palavra, é de tarde na palavra, é até meu último momento vir para cá. Mesmo antes de eu subir no altar, eu entro ali atrás, eu fico meditando na palavra. Senhor, me dê o que tu quer que eu fale com esse povo. Eu vou ouvindo, eu vou assimilando, eu vou escrevendo. O Senhor vai me dando a palavra, eu vou meditando. Porque um homem de Deus, um mensageiro, ele tem que pregar a sã doutrina da palavra. Ele tem que pregar os mistérios do reino revelado pelo Espírito de Deus. Ele tem que pregar o fundamento santo, o fundamento que não pode ser alterado. Vocês estão muito católicos aqui dentro, não é possível. Acho que a lenha está entrando. Deixa pegar fogo, deixa. Deixa pegar fogo. Deixa pegar fogo. Irmãos, meu Deus do céu, irmão, graças a Deus que eu me agarrei a esse fundamento da verdade. Não corri atrás de riqueza, não corri atrás de pastor famoso, eu não corri atrás de pai espiritual, não corri atrás de nada. Eu corri atrás de Jesus Cristo na oração, na palavra. Meu filhinho, faz igual eu fiz. O negócio está difícil para você, quando estreita, é para você crescer, é para você entrar numa guerra na oração mesmo. Está batalhando o inferno contra você, tua carne está batalhando contra você. Eu vou te dar uma receita verdadeira: jejum e oração, campanha de oração na igreja do monte. Chega mais cedo, 1 hora de boca no pó, começa a clamar e usar o poder que Deus te deu. Use o verdadeiro poder que Jesus te deu. Para de ser morno. Para de ser morno. Ora está bem, ora está ruim. Qualquer coisa é motivo de não vir para a igreja. Qualquer coisa é motivo de deixar de orar. Isso é descompromisso. Mas quando você está compromissado com a tua transformação, com a visão celestial do reino de Deus, o reino eterno que está te aguardando, você não vai retroceder, você não vai deixar ser morno, não. Fala assim: o fogo que Deus colocou em mim não pode se apagar. E a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não apagueis o fulgor do Espírito. Não apagueis o fogo do Espírito. Não tire da igreja o orar em línguas, o proclamar, o profetizar. Não tire os milagres, a libertação. Isso é santo, é obras santas. Intelectualismo, espírito de conformismo. Muitas pessoas não buscam mais Deus, não desejam mais a sua presença, são crentes para si mesmo, sem amor, sem paixão pelos perdidos. Conformismo. Terceiro inimigo do mover do espírito: estruturas organizacionais rígidas, mentalidades formatadas no legalismo, no espírito de religiosidade, rígidos. O espírito religioso é o pior inimigo que combate contra a igreja e o mover do espírito. A religião limita o tamanho de Deus aos homens. A religião faz o Deus dele igual à mente de si mesmo, dos homens. E infelizmente, muitos se contentam com isso. Fala mais uma vez que o fogo me tocou e que eu ouvi uma verdade. Eu não posso mais ignorar a verdade. Fala: eu não posso. Eu não posso. Não posso. Sabe, tem uma passagem na Bíblia que às vezes eu fico triste quando eu leio essa passagem em Lucas, eu não lembro agora o capítulo, que muitos dos fariseus, muitos dos judeus acreditavam, creram que Jesus era o Messias. Mas eles não puderam se entregar a essa fé, porque eles preferiram mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. Muitos escandalizam com o mover do Espírito, libertação. Tem que ter libertação, meu querido. Jesus deu uma ordem para irmos e levarmos o evangelho a todo mundo, toda criatura. Em meu nome expulsarão demônios.
Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, curarão. Fala, essas são as obras santas de homens santos. Fala, libertar, curar, salvar. 5 ações no livro de Atos que promove o mover do Espírito para trazer fervor no meio dos cristãos. Anote, número 1. Orações e clamores contínuos. Atos 2, 1 ao 4. Arrependimento de pecado e confissão pública. Atos 2, 38. Fome e sede pelo sobrenatural. Pedir a Deus derramar do Espírito. Atos 4, do 29 ao 31. Quando eles pediram o novo derramar do Espírito. A unidade do corpo de Cristo na mesma revelação. A unidade do corpo de Cristo. Sem dualidade, sem partidarismo. Sem grupinhos. Todos uma só fé, um só coração, uma só atitude. Governado pelo espírito de humildade. É um servindo ao outro em honra, respeito. Quando um ungido é enviado por Deus, Atos 19, ele traz o mover do Espírito para uma igreja. São 5 pontos que provocam o mover do Espírito numa igreja. Orações e clamores interruptos, arrependimento, confissão de pecados públicos, fome e sede pelo sobrenatural, uma unidade pelo mesmo propósito, na mesma revelação, e quando Deus envia um ungido no meio do seu povo, dá glória a Jesus Cristo. Eu encerro com vocês aqui, ó. Embora a igreja de Laodiceia era uma igreja apostata, e seu tropeço foi nas riquezas, no conforto das suas muitas riquezas, no seu orgulho das suas estruturas, o orgulho da sua tradição, trouxe apostasia. Quando abandonamos a dependência do Espírito Santo, queridos, já estamos com um pé na apostasia. Apostata não só aquele que não carrega o mover ou carrega o Espírito. Não. Tem muita apostata que está manifestando poder, porque dons, talentos são irrevogáveis. Mas a presença, ela sai. Uma igreja que não opera no poder de Deus, significa que a presença de Deus não está no meio dela. Mas uma igreja pode operar no poder de Deus e a presença de Deus também não está no meio dela. De ambos os lados temos que ter vigilância, não podemos deixar de ter o mover. O povo necessita ser curado, o povo necessita ser embriagado do Espírito Santo. Paulo diz, embriaguei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Não embriagueis com vinhos, que leva a devassidão, mas enchei-vos, se embriague com o vinho novo do céu. Você precisa do Espírito Santo para viver. Essa vida é tão pesada, irmãos. Todo dia tu repete a mesma ação, tu levanta, acordar, tu fazer a mesma coisa, comer, se enjoa. Você precisa do Espírito Santo para te renovar, te dar alegria naquilo que você faz. Ele me dá alegria com a minha casa, me dá alegria com as minhas filhas, Ele me dá alegria com vocês, Ele me dá alegria em tudo que eu faço, eu tenho uma alegria. Agora tem muitos ministérios, eu conheci muitos amigos de ministério que perderam a alegria do Espírito, o vinho do Espírito. O ministério se tornou um fardo pesado para eles. Pregar na igreja se tornou um peso. Administrar, aconselhar se tornou algo ruim. Ficaram frios. Frios. Porque em algum momento parar de colocar lenha. Parar de colocar lenha, sacrificar. Fala, se eu parar de sacrificar, eu paro de crescer. Você é do tamanho do seu sacrifício, meu querido. Tudo que eu sacrifiquei na minha vida e não paro de sacrificar é o que me dá crescimento. Eu recebi uma palavra profética esses dias, tremenda, do apóstolo Davi Rebolo. Ele ministrou uma palavra para mim, e foi maravilhoso estar junto com ele. Ele falou, Senhor, eu vejo diante do teu trono um menino que cresceu, um cabeludo,
que vem diante do teu trono e começou a profetizar com muita autoridade, muito peso. Que vinha de mãos vazias, mas com o coração cheio para ti. E esse menino cresceu e começou a profetizar. Agora eu vejo ele voltando diante do teu trono com as mãos cheias e com o coração mais ainda rendido. E te entregando as ofertas de justiça no teu trono, Senhor. E que tu engrandecerás sobre essa nação. Quem você é? Quem você é no mundo espiritual é identificado pelaquilo que você se sacrifica. Jesus é o Cordeiro que foi morto, porque se entregou, se sacrificou. E não há um testemunho maior do que esse no céu e na terra. Puro, justo, santo e verdadeiro. Se sacrificar por mim, por você, miseráveis pecadores. Aonde você tem sacrificado por Ele? Eu quero que vocês meditem antes de eu encerrar. Eu vou te dar a última configuração da palavra, bem rapidamente, o último discernimento da palavra. Eu fecho essa palavra para vocês. O que você tem feito para honrar a fé que Ele te deu, a salvação que Ele te concedeu? Coloca no teu coração. Coloca e escreve isso aí, coloca na tua alma. O que eu tenho feito de fato na minha vida? Que tem realmente sacrificado essa carne? O quanto eu tenho orado? O quanto eu tenho buscado a face de Deus na madrugada? O quanto? O quanto você tem lutado para acordar mais cedo? O quanto você luta? Irmãos, às vezes eu passo o dia, essa obra aqui, passei um dia desgastante, terríveis. Sempre lutando para estar com o Pai. Falei, meu Deus, cansado. Mas quando vai bater no horário da noite, falei, agora é a hora, não tem ninguém. Aí eu pego o meu melhor, meu corpo, eu lanço na presença de Deus no altar e fico com Ele. E luto para transcender a madrugada, para passar todo cansaço. Falei, Senhor, depois que eu dormir, Tu me restaura. Mas eu preciso sacrificar o meu melhor, nem que foi essa noite, essa madrugada. Dê o melhor que você tem para o Senhor. Fala, eu preciso dar o meu melhor para Deus. E dar o melhor para Deus não é só para Ele assim bonitinho diante dEle, não, meu filho. É o que você faz para o teu próximo. Eu dou o meu melhor naquilo que eu faço pela vida de vocês, tanto no altar, quando eu não estou em cima do altar. Eu faço o meu melhor. Eu tenho testemunho no céu. Agora, preste atenção. É lamentável quando uma igreja não reconhece o seu verdadeiro estado. Quando não consegue definir a sua real condição. Quando não percebe as suas motivações erradas. A igreja do século 21, ela está perdida entre muitos caminhos e métodos que decidiu seguir. Podemos observar isso claramente pela sua falta de poder moral e espiritual. Isso é lamentável. Vamos ver agora, eu encerro com vocês aqui as escrituras. Jesus disse: e ainda tu diz que está rico e conquistei muitas riquezas. E não preciso de mais nada. Fala, que orgulho. Irmão, isso aqui é terrível. Olha o próprio Altíssimo falando com ele. Vocês dizem que vocês não precisam de mais nada. Eu resgatei vocês da imundícia. Eu dei minha vida por vocês. E dizem que eu não preciso de mais nada. Isso é aborrecível, isso é abominável. E não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Vamos para o original agora, anota aí. Digno de compaixão, desgraçado. Essa palavra em grego, talaiporos, significa aflito, infeliz. Aquele que trabalha por coisas inúteis, destituído de tudo que é bom, justo e verdadeiro. Isso é um desgraçado. Eles estavam desgraçados. Eles estavam arruinados do mundo espiritual. Mas não reconheciam. Fala, as aparências enganam. Miserável. Em grego é eleinos. Digno de lástima. Sem valor e sem testemunho. Trabalhavam por coisas inúteis. Sem valor e sem testemunho.
pobres, petorços, reduzido à pobreza, mendicância, aquele que pede esmola, destituído de riqueza, influência e posição, virtudes cristãs e verdadeiras riquezas eternas, desamparado, impotente de realizar algum objetivo verdadeiro. Então, trabalho por coisas inúteis, sem testemunho de valor nenhum, impotentes em realizar aquilo que tem verdadeiros objetivos. Cegos, tuflos, está cego, mentalmente cego. A raiz da palavra cego é tufo, que significa levantar uma fumaça envolvendo uma neblina. Olha a raiz dessa palavra, presta atenção. Tufos em grego. É a mesma palavra para cego, que é tufos no plural. Cegos, tufos. A raiz dela, tufo. Tornar-se arrogante. Então, o que significa a cegueira? Era a arrogância. Quanto mais arrogante, mais orgulhoso, mais cego a pessoa é. Arrogantes. Tornar-se arrogante, encher-se de orgulho, tornar-se insolentes, eles também eram insolentes. Está cheio de arrogância e orgulho. Convencidos. Tornar-se tolo e estúpidos. Isso é o significado da palavra cego em grego. Por isso Jesus repreende aqueles aqui, ó. Aleluia. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Fala glória a Jesus. Contudo, não reconhece que és miserável. Não reconhece. Esse é o pior tipo de crente e de igreja. Aquele que não consegue reconhecer. Tu fala, prega, bate na mesma tecla. A pessoa não dá ouvido, não arredia. Nus, nu, gunos, despido, sem roupa, mal vestido, vestido apenas com roupa de baixo, da alma cuja roupa é o corpo, despida sem o próprio corpo, ou seja, eles estavam sem o espírito. A igreja de Sardes recebeu uma palavra: eu tenho alguns que vestem de branco, que andam comigo, que eu os vestirei de branco. Mas a igreja de Laodiceia, ela não tinha roupas espirituais. Eles vestiam as melhores roupas, porque era uma cidade importadora das melhores boutiques de roupa. As roupas de marca saíram da Laodiceia. Eles estavam bem vestidos pessoalmente. Mas eles estavam no mundo espiritual com trapos de imundícia. Um dia, quando o Senhor me fez ver Mamon pessoalmente, eu estava saindo de uma cidade chamada Mônaco. Num país, considerado um país Mônaco. O carro mais simples que eu via passar diante de mim era o Ferrari. Lamborghini. O lugar aparentemente era um paraíso, um silêncio, uma ordem absurda. Não tinha uma sujeira no chão. Eu fui pregar, que um grupo me chamou para mim pregar numa casa, eu fui pregar num lugar. Olhei para uma moça, falei: você tem que se arrepender. Eles chamavam os crentes para orar lá e consultavam horóscopo e feiticeiros, macumbeiros. Eles misturavam tudo, místicos, os cristãos de lá místicos. A minha conversa com eles foi o seguinte: como é que está a sua vida? Ah, prostituição é normal. Aqui, se você é advogado, se você é dentista, você tem a segunda profissão. A segunda profissão na Europa é prostituição. Eles me falaram: é normal. As pessoas são casadas, mas elas de noite elas têm a segunda profissão. Os dentistas são prostitutos, os advogados são prostitutos, todos aqui que você possa imaginar são prostitutos. É raro você achar uma pessoa que não é um prostituto. Isso é totalmente formalizado e normal. Eu falei: você está falando sério para mim? Ah, sério. Inclusive, ela era uma ex-prostituta e estava falando para mim do que ela vivia. E falou assim para mim:
Os pastores aqui que vêm aqui, até nós, eles vão no nosso meio. No meio das prostitutas. Em Mônaco, na França e vários lugares da Europa. Eles nos abençoam. Eles vêm uma vez por mês para buscar nosso dízimo, a nossa oferta. E fala que não tem problema nenhum que nós fazemos com o nosso corpo, porque é nosso instrumento de trabalho. Que enquanto nós estamos dando dízimo e oferta, não tem condenação. Aí eu digo, eu estou te falando de testemunho, que eu fui lá, eu vi isso. Eu ministrei em outras prostitutas que foram libertas, os demônios, era tenebroso. Tenebroso. Eu nunca vi coisa tão terrível, igual eu vi lá na Europa. Elas falaram para mim isso. E elas pregavam o evangelho, e elas chegavam, quando elas chegavam, você não dizia que era prostituta. Chegavam muito bem arrumadas. Eu estava nos salões pregando, elas descobriram que eu estava lá e elas iam atrás. Se sabe que tem algum homem de Deus, vão atrás. Chegava, sentava assim, com a Bíblia, olhando, falando, e ficava assim com a Bíblia, acompanhando a Bíblia. Aí acaba de pregar, tudo, aquela coisa toda, aí vem falar comigo. A Bíblia diz assim, ó, pá, livro de tal, de Romano, pá. Eu falei, você está com um espírito de engano na tua vida. Você está cheio de orgulho na tua vida. A senhora tem que se arrepender. Ah, eu sou não sei o que lá. Eu falei, você não é nada. A senhora tem que sair do inferno. Eu tive uma visão com a senhora. Eu estava pregando, eu vi a senhora amarrada de cabeça dentro do inferno. De cabeça para baixo, a senhora está dentro do inferno. Ela confessou, eu sou prostituta. E prego a palavra. Cheio de força, cheio de força. Tu olhar assim, ó, engano qualquer um. Mas é prostituta. E da pesada, não era qualquer prostituta. Lá na Europa, o que mais tem é pastor que se envolve com prostitutas. E as igrejas lá é tudo normal. Se tem um lugar em trevas que eu andei, foi dentro da Europa. Eu preferia 1000 vezes a comunidade onde eu morava do que a podridão que estava na Europa. Aí agora eu falo agora para os crentes mornos dessa nação, para muitos ministérios mornos. Que ganho tem em permitir dentro das igrejas tatuagem para os jovens e para quem quer se tatuar? Que ganho que eles vão ter com isso? Vão ser mais santos com isso? Só vai aumentar a lascívia e exposição do corpo. Vaidade. O que mais tem no Brasil são ministérios famosos que permitem tatuagem. Miseráveis. Pobres, nus, acham que o poder da influência das megas igrejas deles vão livrar eles da espada de 2 gumes que vai sair da boca do cordeiro, que estão levando uma geração inteira ao pecado. Faz noite gospel, night gospel, lota de jovens, culto, gosto que essa palavra periscotécnico, cheio de luzes, e é verdade, mornos, miseráveis, vão ser julgados pelo Cordeiro de Deus, e se não perderem a salvação deles, se não se arrependerem, perderam a salvação, porque isto é mundanismo, isso é contaminação, isso é maldição, isso é maldito, irmãos, isso é maldito, isso não pode, isso é um absurdo. Eu conheci um casal em Brasília, que era de um ministério muito famoso, não estou aqui falando o nome de ninguém, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. O casal chegou para mim e falou assim, apóstolo, olha essa tatuagem no meu pulso, olha aqui no meu pescoço. Falei, sim. Isso aqui nós fizemos dentro da igreja. Isso aqui significa que todos que fazem um pacto e lealdade com o pastor têm que fazer a mesma tatuagem, no pulso ou no pescoço. Pô, é a marca da besta agora? Só faltou fazer no centro da testa. Não fez na testa, não ficar escandaloso, né? É a marca da besta que quer controlar vocês? E ela falou, não só isso, nós temos que tomar vinho com eles. Todos que têm fidelidade são da célula dos pastores têm que ter a mesma tatuagem. Ah, então quer dizer que você fez satanismo na igreja? É pacto, né? Malditos, miseráveis, que estão prestes a ser julgados pela ira que está por vir nessa nação, que vai punir essas pessoas. Aí elas me falaram, a vida por trás é o seguinte, eles me contaram, nós somos co-líderes de pastores, dentro da minha casa, nós temos lugar só de bebida alcoólica, e os pastores falaram que pode e que é normal,
Eles bebiam com a gente. O que se falava dos cultos jovens era isso aqui que me passaram, tá? Vamos pessoal dessa igreja. Vamos lá na igreja porque ela tem umas novinhas para a gente pegar. Esse era o grupo, o culto de jovens dessa igreja. E realmente era night gospel. Está cheio dessas abominações no Brasil e lotadas de gente. Porque os tronos operam, dão poder isso a eles. Isso não vem de Jesus. Nunca veio e nunca será. Quem está comigo fala glória a Jesus Cristo. Então, você pegou o significado de desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Que trabalham por coisas inúteis, sem testemunho, sem valor nenhum. Impotentes de realizar os verdadeiros objetivos. Que estão cheios de arrogância e orgulho. Convencidos, estúpidos, nus. Que estão sem vestes espirituais. Isso aí são igrejas mornas. E eu quero falar para você. É que você não está por aí? Vai dar uma voltinha entre certas igrejas que você vai sair de lá escandalizado. Não estou aqui para mostrar que sou melhor para ninguém. Eu estou aqui para fazer a minha parte. E ponto final. Eu estou pregando o evangelho. Não estou pregando Robson aqui em cima do altar. Estou pregando a palavra e reino de Jesus Cristo. Estou te pregando uma verdade hoje. Que essa verdade precisa estar alicerçada na tua vida e no teu coração. Quem está comigo da glória a Jesus Cristo. E eu finalizo com vocês agora. Característica de uma igreja morna. A fama e a influência tornam sua meta. E não mais salvação e libertação das almas. Buscam membros e não geram mais discípulos. A quantidade torna-se sua meta e não mais santidade. Só prega o temor de Deus na hora dos dízimos e ofertas. A maldição só existe para eles, para quem não dizima, quem não oferta. Só existe Malaquias 10 na Bíblia para eles, mais nada. 3:10. Malaquias 3:10 é o que existe para eles. A unção dos profetas contratados só serve apenas para seus objetivos pessoais, conquista de riquezas, e não mais para combater as obras do diabo, desse mundo e da carne, e não mais para libertar as pessoas dos demônios, para salvá-las do pecado. Profetas contratados. A cegueira espiritual, crentes que não veem além de si mesmo, sendo pessoas dotadas do orgulho, confiando apenas nas suas riquezas, nas suas próprias obras e na sua profissão, no seu intelectualismo. Provérbios 16:18, a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito procede à queda. Hoje é Santa Ceia, se santifique nessa palavra. Você está sendo santificado ou não está? Fala, estamos sendo santificados. Cegueira espiritual. Eles não percebem como realmente são. Vê apenas o que está perto sem enxergar o que está longe. Também não verão arrebatamento. 2 Pedro 1:9. Pois aqueles quem essas virtudes não habitam, agem como aqueles que não podem ver, ou enxergam somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. A cegueira cristã é a pior cegueira do mundo, pois são aqueles que conhecem a verdade, mas se tornaram míopes, cegos espiritualmente. As consequências são inúmeras. Mateus 15:14, deixos são guias de cegos. Seu cego e outro cego, ambos cairão na cova. O abismo é inevitável. Os cristãos cegos dizem, nós vemos, mas estão completamente cegos em sua consciência morna. Apocalipse 3:17. Existe um processo para que a cegueira, a decadência espiritual venha. Não me dá para pregar tudo isso para você. Vou finalizar aqui, vou parar aqui agora. Isso está escrito no meu novo livro, que nós vamos lançar já no primeiro trimestre, se Deus permitir, ou no segundo, eu não sei. Esse é uma série dos nossos livros, nós vamos lançar o primeiro agora na conferência sábado, pela manhã. Sábado pela manhã vai ser o lançamento. Então, sábado pela manhã será o lançamento do livro Forjados para a Última Hora. É uma série de 3 livros, Forjado para a Última Hora, O Sacudimento da Última Hora e O Chamado da Última Hora. São 3 livros que desperta a crente. Amém? Taca fogo no crente. Isso que eu estou pregando aqui hoje para você.
Eu comecei a escrever na madrugada. E virou 2 capítulos do nosso novo livro Sacudimento da Última Hora. Fica de pé glorificando a Jesus Cristo.